Hoje eu vou falar de um assunto que é tabu absoluto, mas que afeta milhões de homens no mundo inteiro. Um assunto que gera ansiedade, frustração, vergonha e até problemas sérios nos relacionamentos. A ejaculação precoce, ou como muita gente chama, gozar rápido demais. E antes que você clique fora desse vídeo com vergonha, deixa eu te dizer uma coisa. Se você tem esse problema, você não está sozinho. Estudos mostram que entre 20 a 30% dos homens, em algum momento da vida, vão ter episódios de ejaculação precoce. E a grande maioria desses homens sofre em silêncio, acha que é fraco, que não é homem o suficiente, que tem algum problema irreversível, e isso não é verdade. Hoje eu vou te ensinar 7 estratégias cientificamente comprovadas para aumentar seu tempo de duração durante o sexo. Vou te explicar a fisiologia por trás da ejaculação, vou desmontar mitos, vou te dar técnicas práticas que você pode aplicar hoje mesmo. E no final, eu vou revelar um tratamento que quase ninguém conhece, mas que tem uma taxa de sucesso impressionante. Então fica comigo até o final, porque esse vídeo pode literalmente transformar sua vida sexual. Me conta aqui nos comentários, de onde você está me assistindo? E me diz também, sem vergonha, você tem esse problema de ejaculação precoce ou está assistindo para ajudar alguém? Primeiro, eu preciso quebrar um mito gigantesco que a pornografia e a mídia criaram na cabeça dos homens. Muitos homens acham que o normal é transar por 30 minutos, 1 hora, sem parar, sem suar, sem cansar, como se fosse uma maratona. E que se eles ejaculam em 5, 10 minutos, eles têm um problema grave. Isso é mentira. É uma expectativa completamente irreal criada pela pornografia, que é editada, que usa atores com preparação, com medicamentos, com pausas. Então, deixa eu te dar os dados científicos reais. Segundo estudos publicados no Journal of Sexual Medicine, o tempo médio de duração do sexo, do momento da penetração até a ejaculação, é de 5 a 7 minutos. 5 a 7 minutos é a média. Agora, o que é considerado ejaculação precoce pela medicina? Ejaculação que ocorre consistentemente em menos de 1 minuto após a penetração, acompanhada de sofrimento pessoal e dificuldade de controle. Então, se você dura 2, 3, 4 minutos, você está tecnicamente dentro da normalidade estatística. Mas eu sei que muitos homens querem durar mais, seja para aumentar o prazer da parceira, seja para aumentar o próprio prazer, seja simplesmente para se sentir mais confiante. E não tem problema nenhum querer melhorar, desde que você não esteja se comparando com pornografia ou criando expectativas irreais. Agora, existem 2 tipos de ejaculação precoce que você precisa conhecer. Ejaculação precoce primária é aquela que o homem tem desde sempre, desde as primeiras experiências sexuais. Geralmente tem um componente genético ou neurobiológico. Nesses casos, o tratamento médico é mais indicado. Ejaculação precoce secundária é aquela que aparece de repente, depois de anos tendo controle normal. Geralmente tem causas psicológicas, de ansiedade, de estresse, de problemas no relacionamento. Nesses casos, as técnicas comportamentais que eu vou ensinar funcionam muito bem. E existe também a ejaculação precoce situacional, que acontece só em certas situações, como por exemplo com uma parceira nova, ou depois de um período longo de abstinência. Então a primeira coisa que você precisa fazer é entender que tipo de situação você está vivendo. Isso vai te ajudar a escolher a estratégia mais adequada. Aliás, se você quer conteúdo sobre saúde sexual masculina, sobre performance, sobre relacionamentos, tudo baseado em ciência e sem tabus, se inscreve no canal agora e ativa o sininho. Porque eu posto regularmente vídeos assim, informação de qualidade que você não vai encontrar em outro lugar. Sem vergonha, sem julgamento, direto ao ponto. E deixa o like agora também. Isso me mostra que vocês querem mais conteúdo sobre esse tipo de assunto. Antes de eu te ensinar as técnicas, você precisa entender o que acontece no seu corpo durante a ejaculação, porque quando você entende o mecanismo, fica muito mais fácil aprender a controlar. A ejaculação é um reflexo complexo que envolve o sistema nervoso simpático e parasimpático, músculos da região pélvica, hormônios e neurotransmissores. Vou simplificar. Durante a excitação sexual, conforme você se aproxima do orgasmo, a tensão muscular na região pélvica aumenta progressivamente. Os músculos do assoalho pélvico, especialmente o músculo bulbo esponjoso e o isquio cavernoso, se contraem de forma cada vez mais intensa.
Quando essa tensão atinge um ponto crítico, que chamamos de ponto de inevitabilidade ejaculatória, o sistema nervoso dispara uma sequência automática de contrações musculares rítmicas que expelem o sêmen. E uma vez que você passa desse ponto, não tem mais volta. A ejaculação vai acontecer. A chave para durar mais tempo é aprender a identificar os sinais que seu corpo dá antes de chegar nesse ponto de inevitabilidade e aprender técnicas para reduzir a tensão muscular e a estimulação neural antes de cruzar esse limiar. E aqui entra um conceito importantíssimo. O reflexo ejaculatório pode ser condicionado. O que isso significa? Significa que se você tem um padrão de ejacular rapidamente, seja na masturbação, seja no sexo, seu corpo se acostuma com esse padrão e repete automaticamente. Então, uma das estratégias mais eficazes é literalmente retreinar seu reflexo ejaculatório através de exercícios específicos, e eu vou te ensinar isso. Outro fator crucial é o papel da serotonina no controle ejaculatório. A serotonina é um neurotransmissor que tem um efeito inibitório sobre a ejaculação. Quando os níveis de serotonina no cérebro estão altos, você demora mais para ejacular. Quando estão baixos, você ejacula mais rápido. Por isso que alguns antidepressivos que aumentam serotonina, como os ISRS, inibidores seletivos da recaptação de serotonina, são usados off-label para tratar ejaculação precoce. Mas vou falar disso mais para frente. E tem um último fator que precisa ser mencionado: ansiedade. A ansiedade de performance é uma das principais causas de ejaculação precoce secundária. Quando você está ansioso, seu sistema nervoso simpático está hiperativado, e o sistema simpático é justamente o que dispara a ejaculação. Então, ansiedade igual ejaculação mais rápida. É um círculo vicioso. Você ejacula rápido uma vez, fica ansioso na próxima vez, a ansiedade te faz ejacular rápido de novo, aumenta ainda mais a ansiedade, e assim por diante. Quebrar esse ciclo é fundamental, e as técnicas que eu vou te ensinar ajudam exatamente nisso. Agora, vamos às estratégias práticas. E a primeira pode parecer contraintuitiva, mas funciona muito bem. Estratégia número 1. Masturbação planejada antes do sexo. Muitos homens relatam que quando eles se masturbam algumas horas antes de uma relação sexual, eles conseguem durar mais tempo. Por quê? Porque após a ejaculação, o homem entra no que chamamos de período refratário. Durante esse período, os níveis de prolactina aumentam, a sensibilidade do pênis diminui e o reflexo ejaculatório fica menos responsivo. Então, se você se masturbar 3 a 5 horas antes de um encontro sexual, você vai estar numa fase em que o período refratário já passou, então você consegue ter ereção normalmente, mas a sensibilidade ainda está um pouco reduzida, o que faz você durar mais. Importante, não faça isso 30 minutos ou 1 hora antes, porque aí você ainda vai estar no período refratário e pode ter dificuldade para ter ereção. O timing ideal é 3 a 5 horas antes. E outro detalhe, durante essa masturbação prévia, não tenha pressa. Use a técnica que eu vou te ensinar agora. Estratégia número 2, a técnica Start-Stop, ou técnica de parada e início. Essa é uma das técnicas mais antigas e mais eficazes para treinar o controle ejaculatório. Foi desenvolvida pelo Dr. James Sammons em 1956 e continua sendo recomendada até hoje. Como funciona? Você se masturba ou faz sexo até começar a sentir que está se aproximando do orgasmo. Nesse momento, você para completamente a estimulação. Para tudo. Respira fundo, espera a sensação de urgência diminuir. Quando você sentir que passou o perigo, você recomeça. E repete isso várias vezes. Por exemplo, numa sessão de masturbação de 15 a 20 minutos, você pode fazer 4 a 5 ciclos de Start-Stop. O objetivo não é ejacular o mais tarde possível. O objetivo é aprender a identificar os sinais do seu corpo antes do ponto de inevitabilidade. Aprender a reconhecer quando você está em 6 de 10, em 7 de 10, em 8 de 10 de excitação. Porque muitos homens com ejaculação precoce não têm essa consciência corporal. Eles vão de 0 a 10 muito rápido e não percebem os sinais intermediários. Então a técnica Start-Stop te ensina essa consciência. E com o tempo, você vai desenvolver a habilidade de surfar naquela zona de alta excitação sem ultrapassar o ponto crítico. Quanto tempo leva para funcionar? Estudos mostram que com prática regular, 3 a 4 vezes por semana, por 6 a 8 semanas, a maioria dos homens vê melhora significativa. Mas precisa ser regular. Não adianta fazer uma vez e esperar resultado milagroso. Combinando as duas estratégias, você pode usar a masturbação planejada algumas horas antes do sexo e aplicar a técnica Start-Stop durante o sexo.
Por exemplo, quando você sentir que está se aproximando muito do orgasmo, você para a penetração, muda de posição, faz sexo oral na parceira, respira fundo, espera a urgência passar e depois volta. Muitas parceiras vão achar isso excitante e vão participar ativamente, ajudando você a controlar o ritmo. Comunicação é fundamental aqui. Gente, antes de continuar, eu quero saber, você já tentou alguma dessas técnicas? Funcionou para você ou não? Comenta aqui embaixo, pode ser anônimo, sem problema, porque essa interação me ajuda a entender melhor vocês e a criar conteúdos mais direcionados. E se você está gostando, compartilhe esse vídeo agora com aquele amigo que você sabe que precisa ouvir isso, porque informação de qualidade sobre saúde sexual deveria ser acessível para todo mundo. Estratégia número 3, a técnica do squeeze, técnica de compressão. Essa técnica foi desenvolvida por Masters e Johnson na década de 70 e é uma evolução da técnica Start-Stop. Como funciona? Quando você sentir que está se aproximando do orgasmo, você ou sua parceira aplica uma pressão firme na glande do pênis, especificamente na região do frênulo, aquela parte mais sensível na base da glande. A pressão deve ser firme, mas não dolorosa, e deve ser mantida por 10 a 20 segundos. Essa compressão reduz o reflexo ejaculatório de forma muito eficaz. Depois que a urgência passa, você pode continuar e repete o processo quantas vezes for necessário. A vantagem da técnica do squeeze sobre o start-stop é que ela é mais ativa. Você não está só parando e esperando passivamente. Você está fazendo algo físico que ajuda a controlar o reflexo. Muitos homens relatam que essa técnica funciona melhor para eles do que só parar e pode ser incorporada facilmente no sexo. Por exemplo, quando você sentir que está muito perto, você sai, a parceira faz a compressão, você respira e depois vocês continuam. Estratégia número 4. Alternância estratégica de posições. Essa é simples, mas extremamente eficaz. Todo homem sabe que algumas posições são mais excitantes que outras. Posições onde há penetração mais profunda ou onde há mais atrito tendem a ser mais excitantes. A estratégia é alternar entre posições mais excitantes e menos excitantes ao longo da relação. Por exemplo, muitos homens relatam que a posição de cachorrinho, penetração por trás, é muito excitante e faz eles ejacularem rápido. Então você pode começar numa posição menos excitante, como por exemplo a mulher por cima, onde você tem menos controle do movimento e menos estimulação. Quando você sentir que está se aproximando do orgasmo, você troca de posição. O simples ato de parar para trocar já dá um respiro, e depois você continua numa posição diferente. E tem um detalhe importante. A troca de posição também dá tempo para você respirar, se recompor mentalmente e reduzir a ansiedade. Muitos homens ficam tão focados na penetração contínua que esquecem que o sexo pode ter pausas, variações, mudanças de ritmo. E essas variações não só ajudam você a durar mais, como tornam o sexo mais interessante e prazeroso para a parceira também. Sobre ritmo e profundidade, além de alternar posições, você pode alternar ritmo e profundidade. Momentos de penetração rápida e superficial, momentos de penetração lenta e profunda. Momentos de pausa com o pênis totalmente dentro, mas sem movimento. Essa variação mantém a excitação alta para os dois, mas evita que você ultrapasse o ponto crítico muito rápido. Estratégia número 5. Exercícios do assoalho pélvico, Kegel para homens. Esses exercícios são incrivelmente eficazes, mas pouquíssimos homens conhecem ou praticam. O que são os músculos do assoalho pélvico? São os músculos que você usa quando você contrai para interromper o jato de urina no meio do xixi. Esses músculos, especialmente o músculo pubococcígeo, estão diretamente envolvidos no reflexo ejaculatório. Quando esses músculos estão fracos, você tem menos controle sobre a ejaculação. Quando estão fortes, você tem muito mais controle. Como fazer os exercícios? É simples. Passo 1. Identifique o músculo correto. Quando você estiver urinando, tente interromper o jato no meio. O músculo que você usa para fazer isso é o músculo pubococcígeo. Passo 2. Faça contrações isoladas. Fora do banheiro, contraia esse músculo por 5 segundos, depois relaxe por 5 segundos. Repita 10 vezes. Faça 3 séries por dia. Passo 3. Aumente gradualmente. Conforme você fica mais forte, aumente o tempo de contração para 10 segundos. Quanto tempo leva para funcionar? Estudos mostram que com prática regular por 8 a 12 semanas, a maioria dos homens vê melhora significativa no controle ejaculatório. E tem um bônus. Esses exercícios também melhoram a qualidade da ereção, porque fortalecem a circulação sanguínea na região pélvica. Então é literalmente um exercício que melhora a sua performance sexual em múltiplos aspectos. Estratégia número 6.
Uso estratégico de preservativo. Eu sei. Muitos homens odeiam preservativo. Dizem que diminui a sensibilidade, que é desconfortável, que mata o clima. Mas olha, se você tem ejaculação precoce, a diminuição da sensibilidade pode ser exatamente o que você precisa. O preservativo cria uma barreira física que reduz ligeiramente a estimulação do pênis, e essa redução pode ser suficiente para te fazer durar mais. E existem preservativos específicos para esse propósito, preservativos mais grossos ou preservativos com benzocaína na ponta, que reduzem ainda mais a sensibilidade. A combinação de preservativo com as outras técnicas que eu ensinei pode ser extremamente eficaz. E um detalhe importante, muitos homens que têm ejaculação precoce desenvolvem ansiedade de performance. Usar preservativo pode ajudar a reduzir essa ansiedade, porque você sabe que a sensibilidade está um pouco reduzida, o que te dá mais confiança. Estratégia número 7. Exercícios aeróbicos regulares e técnicas de controle de ansiedade. Essa estratégia é fundamental e vai além do controle ejaculatório. Ela melhora sua saúde geral, sua saúde cardiovascular, sua saúde mental e, consequentemente, sua performance sexual. Por que exercício aeróbico ajuda com ejaculação precoce? Primeiro, porque melhora a circulação sanguínea em geral, incluindo na região pélvica. Melhor circulação, melhor função sexual. Segundo, porque exercício aeróbico regular reduz os níveis de cortisol, que é o hormônio do estresse. Cortisol elevado contribui para a ansiedade, e a ansiedade contribui para a ejaculação precoce. Terceiro, porque exercício aumenta a produção de endorfinas e serotonina, que são neurotransmissores do bem-estar. E como eu mencionei antes, serotonina ajuda a retardar a ejaculação. Quarto, porque exercício melhora a consciência corporal, a conexão mente-corpo, a capacidade de respirar adequadamente durante esforço físico. E todas essas habilidades são transferíveis para o contexto sexual. Que tipo de exercício? Caminhada, corrida, natação, ciclismo, dança, artes marciais, esportes coletivos, qualquer atividade aeróbica que você goste e que faça seu coração acelerar. Frequência ideal, pelo menos 30 minutos, 4 a 5 vezes por semana. Técnicas de controle de ansiedade. Além do exercício físico, existem técnicas específicas de controle de ansiedade que podem ajudar muito. A mais eficaz é a respiração diafragmática profunda. Durante o sexo, quando você sentir que está se aproximando do orgasmo e começar a ficar ansioso, conscientemente reduza o ritmo da respiração. Respire profundamente pelo nariz, enchendo o abdômen, não só o peito, e expire lentamente pela boca. Essa respiração ativa o sistema nervoso parasimpático, que é o sistema do relaxamento, e contrabalança o sistema simpático, que dispara a ejaculação. Parece simples, mas é extremamente eficaz quando praticado regularmente. Outra técnica é o mindfulness durante o sexo. Estar presente, focado nas sensações do momento, em vez de estar na sua cabeça pensando: será que vou ejacular rápido de novo? Será que ela vai ficar insatisfeita? Esse foco mental no presente reduz a ansiedade de performance dramaticamente. Agora vamos falar sobre os tratamentos médicos disponíveis, porque às vezes, mesmo com todas essas técnicas comportamentais, alguns homens precisam de ajuda farmacológica. Tratamento tópico, anestésicos locais. Existem pomadas, géis e sprays que contêm anestésicos locais, como lidocaína ou prilocaína. Você aplica na glande do pênis 15 a 30 minutos antes do sexo. O anestésico reduz temporariamente a sensibilidade, fazendo você durar mais. A eficácia é alta. Estudos mostram um aumento de 3 a 5 vezes no tempo de duração. A desvantagem é que você precisa planejar com antecedência, e em alguns casos pode reduzir demais a sensibilidade, prejudicando o prazer, e pode transferir o anestésico para a parceira se não for lavado adequadamente após a aplicação. Existem produtos mais modernos, como o spray Fortacin, que tem uma formulação que minimiza a transferência. Tratamento oral, ISSS, inibidores seletivos da recaptação de serotonina. Como eu mencionei antes, serotonina retarda a ejaculação. Os ISSS aumentam serotonina no cérebro. Medicamentos como paroxetina, sertralina, fluoxetina, que são antidepressivos, têm como efeito colateral o retardo da ejaculação, e esse efeito colateral é usado de forma estratégica para tratar ejaculação precoce. Pode ser usado diariamente ou sob demanda, algumas horas antes do sexo, dependendo da medicação.
A eficácia é excelente, estudos mostram aumento de 3 a 8 vezes no tempo de duração, mas tem efeitos colaterais potenciais, náusea nos primeiros dias, redução da libido em alguns casos, ganho de peso com uso prolongado. Por isso deve ser prescrito e monitorado por um médico. Dapoxetina. Esse é um ISSS de ação rápida, desenvolvido especificamente para a ejaculação precoce. É tomado 1 a 3 horas antes do sexo, sob demanda. É o único medicamento aprovado especificamente para esse propósito em muitos países, embora não nos Estados Unidos. No Brasil está disponível. A vantagem é que não precisa ser tomado todos os dias, você toma só quando vai ter relação. Tratamentos combinados. Muitos urologistas prescrevem uma combinação de anestésico tópico mais medicação oral mais terapia comportamental. Essa abordagem multimodal costuma ter os melhores resultados. Se você chegou até aqui, muito obrigada por ter assistido esse vídeo completo. Eu sei que foi longo, eu sei que foi denso, mas era necessário para cobrir esse assunto de forma completa. Então deixe eu resumir as 7 estratégias. 1. Masturbação planejada 3 a 5 horas antes do sexo. 2. Técnica Start-Stop. Parar quando estiver perto do orgasmo, esperar a urgência passar, continuar. 3. Técnica do squeeze. Comprimir a glande quando estiver perto do orgasmo. 4. Alternância de posições. Trocar entre posições mais e menos estimulantes. 5. Exercícios de Kegel. Fortalecer os músculos do assoalho pélvico. 6. Uso estratégico de preservativo. Reduzir sensibilidade quando necessário. 7. Exercício aeróbico regular e técnicas de controle de ansiedade. E, quando necessário, tratamentos médicos, anestésicos tópicos e SSS da dapoxetina. Agora a mensagem mais importante que eu quero deixar. Ejaculação precoce não é falha de caráter, não é falta de masculinidade, não é motivo de vergonha. É uma questão médica tratável, é uma questão que afeta milhões de homens e existem soluções eficazes. Se você tem esse problema, não sofra em silêncio. Não deixe que isso destrua seus relacionamentos ou sua autoestima. Procure um urologista. Converse com sua parceira. Aplique as técnicas que eu ensinei. E lembre-se, sexo não é só penetração. Sexo é conexão, é intimidade, é prazer compartilhado. Existem 1000 formas de dar prazer além da penetração. Não fique obcecado com o tempo de duração como se fosse a única medida de um bom amante. Agora, 3 coisas antes de você sair. Primeiro, se inscreve no canal e ativa o sininho. Nos próximos vídeos eu vou falar sobre outros aspectos da saúde sexual masculina, sobre disfunção erétil, sobre testosterona, sobre fertilidade. Segundo, deixa um comentário. Me conta, qual dessas estratégias você vai tentar primeiro? Ou você tem alguma dúvida específica que eu posso responder em outro vídeo? Terceiro, compartilhe esse vídeo. Manda para aquele amigo que você sabe que está passando por isso, porque às vezes a gente precisa de um empurrãozinho para buscar ajuda, e informação de qualidade pode ser esse empurrãozinho. Essa foi a doutora Ana, muito obrigada por ter me acompanhado até aqui. Cuide da sua saúde sexual com consciência, com informação, com respeito por você mesmo. Nos vemos no próximo vídeo. Um beijo.